Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que os astrônomos descobriram uma onda gigantesca no aglomerado de galáxias Perseus. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você não esquecer durante o vídeo e ajudar a causa na divulgação científica no Brasil. E hoje falar um pouquinho para vocês sobre os aglomerados de galáxias. Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas do universo aonde a gravidade é que reina. Até que a gente fala, né, que a expansão do universo você não consegue verificar ela dentro dos aglomerados, só quando você observa outro aglomerado, porque ali dentro do aglomerado quem está mandando na verdade ainda é a gravidade. E aí as galáxias se chocam, as galáxias se afastam. Acontece de tudo. Quando você parte para uma escala maior que os aglomerados, aí sim a expansão do universo começa a ser verificada. Os aglomerados de galáxias são estruturas muito importantes usadas pelos astrônomos para entender aí boa parte e entender coisas muito importantes sobre o universo. Principalmente, por exemplo, entender sobre buracos negros, o buraco negro central da galáxia central, como que ele influencia todo o ambiente do aglomerado de galáxia. Eles conseguem entender também sobre a matéria escura. Uma das maneiras de verificar a presença da matéria escura é observando aglomerados de galáxias. Eles são usados como lentes gravitacionais, como a gente vê aqui várias vezes, e também para entender o processo de colisão de galáxias, de afastamento, de tudo isso. Ou seja, entendendo os aglomerados de galáxias, a gente acaba entendendo melhor como que o universo evolui a cada tempo. Óbvio que os astrônomos não sabem tudo sobre os aglomerados de galáxias ainda, e esses aglomerados ainda guardam aí muitos segredos, muitos mistérios que aos poucos vão sendo revelados. E dessa vez, os astrônomos resolveram estudar um fenômeno interessante que eles observaram no aglomerado chamado aglomerado de Perseus. Esse aglomerado ele tem 11 milhões de anos-luz de diâmetro e está localizado a 240 milhões de anos-luz de distância da Terra, e nesse aglomerado foi verificada uma onda. Existe ali uma estrutura que lembra muito uma onda observada em fluidos e tudo mais, e os astrônomos ficaram curiosos sobre aquilo ali, o que poderia ter gerado aquela onda, por que causou, o que existiu aqui, como que aquele aglomerado tem aquele tipo de onda e como que essa onda pode influenciar a vida, digamos assim, dentro do aglomerado. Não a vida como a gente conhece, mas a vida ali das galáxias e tudo mais. Então eles começaram a pesquisar esse aglomerado usando o Chandra, o telescópio espacial Chandra. Para vocês terem uma ideia, eles ficaram observando esse aglomerado com o Chandra durante 10 dias. Além disso, esses dados do Chandra foram integrados a dados de outros observatórios, a outros tipos de pesquisa, que ficaram observando esse aglomerado por 5 dias. Ou seja, uma quantidade enorme de dados que foi analisado por um dos grandes supercomputadores aí da NASA, o Pleiades, né, um dos grandes supercomputadores. Além desses dados captados pelos astrônomos, eles também partiram para simulações computacionais. Por que a simulação é tão importante? Porque na simulação, como eu já falei para vocês, a gente consegue alterar os parâmetros e entender qual o resultado que essa alteração causa. E com a observação a gente consegue fazer o match entre o dado observado e o dado simulado. Quando isso se ajusta, a gente então consegue montar toda uma interpretação conclusiva sobre o problema. Basicamente é isso que é feito não só na astronomia, mas em diversas áreas do conhecimento. Então, observando o aglomerado Perseus, rodando essa simulação num supercomputador da NASA, os astrônomos chegaram a uma explicação que pode ser a mais provável até o momento. De acordo com essa explicação, e o que aconteceu foi que um pequeno aglomerado de galáxias, tipo milhares de vezes maior que a Via Láctea, passou pelo aglomerado de Perseus. Ele não passou bem no meio, ele passou a 650 mil anos-luz de distância do centro do aglomerado Perseus. O que aconteceu é que essa passagem desse pequeno aglomerado gerou uma alteração gravitacional
que fez com que o gás fosse alterado. Isso aí, para vocês terem uma analogia na cabeça, é como se você jogasse creme numa xícara de café. Aí você cria aquela espiral em expansão. Você tem tipo dois fluidos ali no caso, né? Você tem o creme, que está numa determinada temperatura, você tem o café, que está numa temperatura mais quente. Nos aglomerados acontece isso. Você tem gás que está mais frio e gás mais quente. As temperaturas são altíssimas, só que um em relação ao outro, um é mais quente e o outro é mais frio. E isso gerou então essa onda, essas espirais aí em onda dentro do aglomerado de Perseus. Isso eles verificaram nas simulações computacionais e essas simulações estavam se ajustando aos dados que eles observaram. Os astrônomos falaram que essas ondas aí observadas no aglomerado de Perseus são como as nuvens que existem na Terra e que são conhecidos como Kelvin-Helmholtz. A Terra tem vários tipos de nuvem, uma delas é essa Kelvin-Helmholtz. Esse tipo de nuvem ele é formado quando existe uma diferença de temperatura entre os dois fluidos envolvidos no movimento. Então, por exemplo, imagina que você tem o ar e a água do mar. Se você tem um gradiente de temperatura grande entre os dois, vai se formar essas nuvens do tipo Kelvin-Helmholtz. No caso desse aglomerado, o que você tinha era um gás numa temperatura e o outro gás muito mais quente do que um gás muito frio e um gás muito quente. Por isso que gerou essa perturbação em forma de onda que lembra muito as ondas Kelvin-Helmholtz. Essas nuvens não são só observadas na Terra, e esse tipo de fenômeno não é só observado na Terra, mas também é observado em outros planetas do próprio sistema solar, ou seja, é uma questão de, não sei se mecânica dos fluidos, talvez termodinâmica, dinâmica dos fluidos, para ser mais preciso nessa explicação. Então o que acontece é isso, dois fluidos com um gradiente de temperatura muito grande criam esse tipo de estrutura, e isso foi verificado no aglomerado de Perseus. Qual a implicação de tudo isso? Isso pode ter muitas implicações. Primeiro, isso aí pode ajudar a espalhar matéria, espalhar elementos químicos pelo aglomerado. Isso nós estamos falando de aglomerado de galáxia, não estou falando de uma galáxia só. Então, o material de uma galáxia pode chegar na outra, pode contaminar no sentido, digamos, bom, entendeu? Contaminar uma determinada galáxia, enriquecer ela num determinado tipo de elemento. Isso aí pode espalhar aquelas bolhas, aquelas radiação emitida pelo disco de acreção dos buracos negros, ou seja, tem muitas consequências de se estudar e de se entender esse tipo de onda, esse tipo de perturbação gravitacional que acontece dentro dos aglomerados de galáxias, porque isso influencia muito a evolução da galáxia e, por que não, a evolução até de sistemas planetários, de nascimento de estrelas, da taxa de nascimento de estrelas, ou seja, tudo isso está ligado, pode estar ligado a determinados fenômenos como essas ondas que foram observadas no aglomerado de Perseus. Por isso que os astrônomos têm que estudar cada vez mais os aglomerados para entender cada vez mais como eles se evoluem e como as galáxias dentro deles se comportam. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse vídeo aí para mostrar essa interessante pesquisa onde ondas, né, como se fosse uma onda gerada aí pela passagem de um aglomerado menor no aglomerado de Perseus gerou essa estrutura interessante, essas ondas aí que varrem esse aglomerado de Perseus. Isso pode ter importantes implicações na evolução das galáxias que fazem parte desse aglomerado. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, apoia.se/SpaceToday e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Como vocês já sabem, todo final de vídeo eu trago aqui um agradecimento especial ao pessoal que apoia aí o canal, aos apoiadores, aos patrões, pessoal do Patreon, patreon.com/SpaceToday, e o pessoal do Apoia-se, apoia.se/SpaceToday. Esse aí é o nome dos apoiadores via Patreon e também os apoiadores via Apoia-se. Queria agradecer muito a todos vocês, porque vocês ajudam e muito a divulgação científica no Brasil. Todo mundo ajuda compartilhando, todo mundo ajuda dando like, todo mundo ajuda comentando, mas esse pessoal aí que eu estou mostrando para vocês, eles dão uma ajuda um pouco maior, eles acabam contribuindo
com o desenvolvimento do canal, e meu agradecimento a todos vocês. E dentre esses tem aqueles ainda que contribuem com um valor a mais, e dentro ali das nossas recompensas eu cito eles nominalmente. Queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Beck Novaes, ao André Campilo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino e ao Anderson Pinheiro Aderaldo. Muito obrigado a todos vocês estão contribuindo e muito para o desenvolvimento e para a divulgação científica séria no nosso país. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!